Boa noite a todos. Tô fazendo um vídeo aqui rapidinho, pessoal. Quando eu falo pra vocês que religião cansa, sabe, esses assuntos, as pessoas não entendem por quê. Porque cada comentário, sabe, cada coisa a gente é obrigado, sabe, a lidar. Ainda mais agora com o avanço da internet. A internet se tornou uma profilação de assuntos, de teorias de conspiração, assuntos mentirosos, fraudes, fakes. Inclusive tem até um blog, né, chamado E-Farsas, que desmascara muitas dessas farsas da internet, porque elas proliferam, sabe, que nem uma peste pela internet. É impressionante isso. Eu acho impressionante o mau uso que as pessoas fazem da internet. Eu, por exemplo, eu tô com quase 40 anos. Eu já fui trabalhador rural, já fui andarilho aqui no estado de São Paulo. Trabalhava colhendo café. Sabe, eu terminei meus estudos já depois de uma certa idade. Comecei a estudar Bíblia depois de uma certa idade. E hoje, agora que eu tô com quase 40 anos, eu tô começando a estudar inglês. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa dos Estados Unidos por um aplicativo do celular. Para vocês verem o bom uso da internet. Tudo isso eu estou aprendendo graças à internet. Agora, eu acho engraçado que as pessoas têm essa ferramenta poderosa nas mãos, mas elas não usam para o bem. Elas usam só para ver teorias e teorias de conspiração e ainda acham que inventaram a roda, né? Descobrir o fogo. Então vamos lá. A última comentário que eu vi foi no meu grupo hoje, por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora, foi esse daqui. A pessoa postou essa imagem. Não, eu não sou antissemita e tal, não sei o quê. Mas você também é manipulado pela mídia, porque no Holocausto judeu não foram 6 milhões de judeus mortos. Na verdade foi 1 milhão e 5 milhões de não judeus, segundo essa notícia aqui, ó. 5 milhões de não judeus mortos pelo nazista. Então o que a teoria da conspiração prega? Elas pregam que o Holocausto foi uma conspiração nazista, sionista. Os judeus inventaram essa historinha, exageraram os números, falaram que foram 6 milhões de judeus, só para poder ter direito à terra da Palestina, etc e tal. Ok, então vamos analisar então o argumento, que nem eu sempre falo, a gente tem que analisar o argumento, não combater pessoas, mas as ideias. Primeiro, o Holocausto nazista ele foi muito documentado, não só pelos judeus, como as pessoas podem imaginar, mas pelos próprios alemães nazistas. Os alemães naquela época eles adoravam tecnologia, a Alemanha era uma potência tecnológica, estava se tornando uma potência. Então os alemães eles filmavam e registravam tudo, inclusive no Holocausto. Aí eu abri aqui um blog, um desses que mostra as principais teorias que refutam o Holocausto nazista. Olha só o que eles falam aqui. Eu li o artigo todo, mas eu não vou ler todo o artigo. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser ler essa porcaria aqui, ó, desse site, leia que vocês vão ver, ok? Ele argumenta aqui, por exemplo, ó, que nenhuma pessoa viva, judeu ou não judeu, foi alguma vez gaseado é ser levado para aquelas câmeras de gás, ou queimado em qualquer campo de concentração alemão, incluindo Auschwitz, supostamente o principal campo de extermínio. Ok. Eu salvei aqui um vídeo agora que eu acabei de baixar, pessoal. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ok, ele diz isso. Eu vou mostrar para vocês a imagem. Essa imagem que vocês acabaram de ver não é uma foto, não é uma ilustração, é uma imagem real. Uma imagem filmada. Filmagem que eles filmaram de pessoas. Essa outra imagem que eu vou tentar mostrar só um pedacinho para vocês é de uma câmera de gás que foi aberta lá. E o soldado americano, MacArthur, eu não me lembro bem o nome dele, quando ele chegou lá, ele mandou registrar e filmar tudo, para todo mundo ver o que os alemães tinham feito. Você vai ver um montão de corpos na imagem. Só no gueto de Varsóvia, por exemplo, que ficava dentro de Berlim, que teve inclusive a revolta, o levante do gueto de Varsóvia, que foi uma revolta dos judeus do gueto de Varsóvia. Só no gueto de Varsóvia tinham quase 400 mil judeus, só no gueto de Varsóvia, que ficava dentro de Berlim. Os alemães cercaram, fizeram um muro, etc e tal. Isso é só ali dentro de Berlim. Eu não estou falando dos judeus que estavam na Alemanha, em outras cidades ou no resto da Europa que eram levados para lá. Mas segundo eles, então, era aproximadamente 1 milhão só de judeus, segundo eles. E o resto tudo gays, homossexuais, ciganos, etc, etc. Cadê as provas? Cadê as imagens? Só para vocês saberem, nenhum judeu nega que tinha também ciganos, tinham gays, tinham padres católicos, tinham testemunhas de Jeová, anarquistas, pessoas que se opunham a Hitler também eram mandadas para os campos de concentração. Ninguém nega isso. Mas agora dizer que os judeus eram a minoria, pera lá. Aquelas imagens do Holocausto que a gente vê, tem milhares e milhares de imagens. Corpos, pilhas, imagens dos judeus dentro dos campos de concentrações, os corpos deles empilhados lá em Berlim, exterminados pelos nazistas. Ah, Ronaldo, e como você sabe, Ronaldo, seu herege, seu alienado, como você sabe que aquelas pessoas dessas imagens eram judeus e não eram ciganos, gays, homossexuais, os opositores do governo do Hitler? Eu sei, pessoal, por um motivo muito simples, pessoal, porque os alemães nazistas, eles obrigavam os judeus a usar uma estrela de Davi no braço, Magen Davi. Os homossexuais, os alemães obrigavam eles a usar um arco-íris,
para dizer eu sou gay, publicamente. E os opositores do regime deviam ter algum outro símbolo, não sei agora de cabeça qual que é, mas também tinha um símbolo que eles eram obrigados a andar no braço. Então a maioria dessas pessoas que você vê nessas imagens, nos campos de concentração, em todos esses lugares que você vê de imagens raras, históricas do Holocausto, registrado, documentado, você vai observar que quase todas elas, pelo menos a maioria, tem uma guinda Davi, a estrela de Davi. Deve ter um com arco-íris no meio? Deve, com certeza, porque tinham também gays lá, eu não nego isso. Mas se você for contar a maioria, em qualquer imagem que você vê do Holocausto, seja fotográfica ou filmagem de filme mesmo, você vai ver a maioria como a Gen Davi, a estrela de Davi, que era para mostrar para todo mundo, eu sou judeu. Ok? Ele fala aqui também das bobagens aqui que ele fala, que ninguém, nenhum historiador, ninguém citou o Holocausto, nem o Winston Churchill, nem o General de Gaulle, nem a Igreja Católica. Pera lá, então nenhum dessas pessoas citou o Holocausto, ou falou que os judeus foram exterminados lá em Auschwitz. Nenhuma dessas pessoas, segundo o autor desse blog bosta aqui de esquerda, um dos muitos blogs que nega o Holocausto. Pera lá, pessoal, eu acho engraçado que na biografia do Papa João 23, um dos melhores papas, inclusive, da Igreja Católica, esse papa ele narra um fato impressionante quando ele salvou um trem inteiro de judeus que estava indo para Auschwitz, passando ali pela Itália. O trem que estava indo para Auschwitz, o trem, na hora que o Papa foi lá falar com o oficial alemão nazista, o Papa mentiu, inclusive. O Papa chegou para o oficial e falou, não, esses aqui são meus seminaristas, são novos convertidos católicos. Ele desviou o trem que ia para Auschwitz, ele desviou para Roma, onde ele, junto lá com outros sacerdotes católicos, conseguiram proteger aqueles judeus. Um detalhe, o Papa falou que no trem era um trem cheio de judeus. Como você vê nas imagens que a gente vê do Holocausto, eram trens cheios de judeus. Você não vê um trem cheio de gays, você não vê um trem cheio de padres, você não vê um trem cheio de testemunhas de Jeová. Agora, segundo esses historiadores aqui, o historiador fulano de tal, aqui ó, do The 6 Million Índice, segundo eles, os judeus eram menos de 1 milhão, imagina. Então aquelas imagens que a gente vê cheias de trens de judeus, elas foram feitas pelos Illuminatos, é uma conspiração sionista. Porque eu nunca vi uma imagem com um trem indo para Auschwitz cheio de gays. Alguém viu? Cheio de padres ou cheio de testemunhas de Jeová e ciganos? A maioria eram de judeus. E aí dizer que a Igreja Católica nega o Holocausto, que nenhum sacerdote católico da época disse isso. O Papa Pio XII era ciente do Holocausto, tanto que o próprio Papa Pio XII abrigou também judeus até dentro dos estabelecimentos papais no Vaticano. Está no diário dele, na sua biografia pessoal. O Papa João 23 salvou um trem inteiro de judeus. Ele fala isso com orgulho, que ele mentiu para salvar aquelas pessoas num ato de caridade, de humanidade cristã. Então como que esses blogs, essas porcarias falam que a Igreja Católica não sabia de Holocausto, não sabia que os judeus estavam sendo exterminados lá? Aí ele fala aqui no terceiro ponto que os judeus perderam sua vida, que morreram lá na Alemanha. Eles morreram de epidemia, foram mortos porque eram subversivos, espiões, sabotadores, criminosos, vítimas de repressão internacional. E aí quando alguém fala assim, por exemplo, que isso é antissemitismo, as pessoas falam, não, porque você não pode falar de judeu que é antissemitismo. Não, pode falar de judeu sim, pode chamar judeu de filha da puta, de pão duro, de avarento, de burro, do que você quiser. Mas peraí, agora você quer dizer então que os judeus morreram de epidemia, pegou uma doencinha, pegou uma gripezinha e morreu. E as imagens registradas e documentadas eram o quê? E aquelas fotografias que você vê os alemães atirando na cabeça dos judeus, era o quê? Era epidemia? Era uma epidemia de antissemitismo, porque nós temos tudo documentado. Ah, mas os que morreram eram subversivos, espiões, criminosos, vítimas que nem comunistas, né? Pessoas ilegais. Ok. Então aquelas crianças que ficaram mortas também, aquelas criancinhas, elas eram o quê? Comunistas, elas eram sabotadores, eram espiões, eram crianças espiãs. Os idosos também que morriam, velhinhos, eram o quê? Os rabinos. Rabino que só faz o serviço religioso, que não tem nada a ver com essa merda toda de política. O rabino era o quê? Era um rabino espião. As sinagogas destruídas eram o quê? Sinagogas espiãs, sabotadoras. E aqui ele termina dizendo, né, no último tópico, que eles nunca conseguiram oferecer o mínimo de fragmento de existência como prova. Não tem prova. Eu baixei 3 vídeos só hoje, esses que eu estou usando aqui para editar esse aqui. Vocês podem procurar aí no YouTube, ó. Esse aqui, ó, atrocidades em Auschwitz. Ó, não tem prova nenhuma aqui, ó. Não tem prova. Olha lá, cadê a prova de que os judeus eram exterminados? Olha lá. Aqui eram gays, padre. Essa aqui é uma cara de padre dele, ó. Eles estão com o Maguim Davi no braço ou nas roupas, ó. Esse aqui não dá para ver direito porque eles estão sem roupa. Aqui, ó, todos eles tinham que usar uma faixa no braço de identificação. Mas era uma minoria de judeus, imagina.
Então, pessoal, é por isso que eu canso, sabe? Às vezes eu fico meses sem postar nesse canal. É que nem aquele rapaz lá que eu bloqueei no canal, que ele falou que eu tava atacando a Tanakh por não acreditar em Noé, por não acreditar na Arca de Noé. Hoje ele falou no meu penúltimo vídeo, ele falou que o êxodo não existiu. Quer dizer, Noé com a Arca de Noé que coube os animais da terra toda existiu. E se eu falar contra, eu tô atacando o Tanakh. Agora, o êxodo não existiu. Então, para finalizar, pessoal, teve um general McCartney, o general que invadiu lá, que libertou em Auschwitz. Ele mandou registrar e filmar tudo, sabe? O máximo que pudesse, ele mandou os soldados registrar. Ainda fez os alemães irem lá visitar tudo que teve lá em Auschwitz. Ele falou: vocês registrem, documentem, fotografem, filmem, gastem todo o material fotográfico que vocês tiverem, gastem registrando. Porque em gerações futuras vai surgir algum imbecil que vai dizer que isso aqui não aconteceu. Aqui, ó. Tá bom? Paz a todos.